Saudações, vamos à segunda aula sobre os tipos de escada. Nesta aula iremos falar sobre a escada enclausurada à prova de fumaça. Escada enclausurada à prova de fumaça. A escada enclausurada à prova de fumaça, conforme a definição da IT 03, a IT que trata sobre terminologia, diz que a escada enclausurada à prova de fumaça é uma escada cuja caixa é envolvida por paredes corta-fogo e é dotada de porta corta-fogo, até aí igual à escada clausurada protegida. Entretanto, no caso da escada enclausurada à prova de fumaça, ela deve ser protegida por anticâmara. E a anticâmara igualmente protegida contra o fogo. Então, tanto a escada enclausurada à prova de fumaça deve possuir paredes corta-fogo de 120 minutos de resistência ao fogo, como também a anticâmara desta escada. Além disso, as portas corta-fogo precisam ter 60 minutos de resistência ao fogo. Mas a escada enclausurada à prova de fumaça é exigida identificações mais complexas e intuitivamente levaria a um nível de segurança maior. Por que é que as portas corta-fogo podem possuir resistência menor em relação ao fogo? Por que é que as portas das escadas enclausuradas protegidas precisam ter 90 minutos de resistência ao fogo e as portas das escadas enclausuradas à prova de fumaça podem ter apenas 60, já que esta última deveria dar um nível de proteção maior? Isso se dá, pois, nas escadas enclausuradas à prova de fumaça, do corredor da edificação, dos acessos da edificação, dos demais ambientes da edificação até a fumaça, até a escada, terá um pavimento específico chamado anticâmara. Então, do corredor precisa ter uma porta na anticâmara com essa resistência e na anticâmara precisa ter uma porta de acesso à escada. Sendo assim, serão necessárias duas portas resistentes ao fogo. Por isso, admite-se que esta porta tenha resistência ao fogo menor. Então, a escada à prova de fumaça é a escada envolvida por paredes corta-fogo, dotadas de porta corta-fogo, cujo acesso é por anticâmara. Além disso, caso não seja o acesso por anticâmara, o acesso pode ocorrer por outro local aberto, que seja ventilado. Já que o objetivo é proteção à fumaça, um local aberto antes de acessar a escada permitiria a completa exaustão da fumaça e também tornaria a escada em si à prova de fumaça. Então, a escada enclausurada à prova de fumaça tem esse objetivo de livrar a escada dos gases produzidos na combustão pelo tempo necessário para que os ocupantes da edificação retirem-se totalmente do local. Apesar de não impedir totalmente que a fumaça invada a caixa de escada, a escada à prova de fumaça possui meios de ventilação natural na anticâmara para que a fumaça se disperse e deixe o local livre. Como eu já falei, as escadas enclausuradas precisam ter proteções corta-fogo em seu enclausuramento através de paredes e portas corta-fogo e precisam ter áreas de ventilação, áreas permanentes de ventilação. Então, se o acesso é por antecâmara, a antecâmara a anticâmara possui um sistema de ventilação e exaustão de gases para que a fumaça se disperse e deixe o local livre. Então, a anticâmara serve como um acesso que protege a escada, um espaço arquitetônico que protege a escada,
sendo que na anticâmara haverá abertura dos dutos e nisso ocorrerá a troca de fumaça por ar limpo. Então, a escada enclausurada à prova de fumaça necessita atender todas as exigências dispostas para as escadas em geral, como um corrimãos de ambos os lados, dimensionamento dos degraus conforme Blondel, guarda-corpos nos lados abertos e obedecer estas características. Então aqui é a visão de uma anticâmara, a visão de uma escada à prova de fumaça ventilada por anticâmara. Então a anticâmara é um recinto que antecede a escada e que esse recinto possui ventilação natural através de dutos de entrada e dutos de saída de ar. Esses dutos seriam responsáveis por exaurir a fumaça que entra no ambiente. Até por isso, o duto de saída da fumaça deve ficar próximo à porta da anticâmara com os acessos à anticâmara e o duto de entrada de ar limpo como ele protege a escada, deve ficar próximo à porta da escada. Como falado já para as escadas enclausuradas protegidas, ocorre o mesmo para as escadas enclausuradas à prova de fumaça. Algumas legislações já estão incorporando normas de acessibilidade, como a área de resgate para pessoas com deficiência, que é uma área específica medindo 90 centímetros por 1,5 m, na qual o cadeirante aguardaria a chegada de apoio, de auxílio de alguém para lhe carregar pelas escadas. E esta área de resgate não pode impedir ou atrapalhar o trânsito de pessoas. As antecâmaras, então, para fins de circulação de pessoas em segurança, devem possuir o comprimento mínimo de 1,80 m, mas com o dimensionamento dos dutos dificilmente terá apenas 1,80 m, geralmente terá bem mais, e a anticâmara também, bem como os acessos, deve ter pé direito mínimo de 2,5 m. Pé direito, altura vertical livre do piso ao teto. E para fins de exaustão da fumaça, deve possuir a ventilação por dutos de entrada e saída de ar, além de paredes e porta corta-fogo. As paredes devem possuir 120 minutos de resistência ao fogo e as portas corta-fogo devem possuir 60 minutos de resistência ao fogo. Tanto as portas corta-fogo do corredor com o acesso à anticâmara, como da anticâmara para o acesso à escada. Então vejamos, as escadas enclausuradas à prova de fumaça precisam possuir ventilação natural. E essa ventilação natural ocorre nas antecâmaras através de um conjunto de dutos, o duto de entrada de ar e o duto de saída de fumaça, ou duto de saída de ar. Esses dutos possuem, os dutos de entrada de ar, como os senhores podem observar na figura, possuem aberturas junto ao piso e permite a entrada de ar frio e limpo vindo do exterior. E o duto de saída de ar, como os senhores podem perceber à esquerda, possui abertura junto ao teto, com o objetivo de retirar o ar aquecido, de retirar a fumaça e os demais gases da antecâmara e conduzi-los ao exterior da edificação. Por isso, o duto de entrada de ar, conforme a definição da IT3, é um espaço no interior da edificação que conduz ar puro coletado ao nível inferior desta edificação.
mantendo as escadas e antecâmaras ou acessos devidamente ventiladas e, por conseguinte, livres de fumaça. Por outro lado, o duto de saída de ar é um espaço vertical no interior da edificação que permite a saída dos gases e fumaça para o ar livre, acima da cobertura da edificação. Então, em relação às aberturas, os dutos de ventilação só podem ter aberturas para as antecâmaras e as aberturas de entrada de ar no duto de entrada de ar, claro, e a abertura de saída de ar no duto de saída de ar. Ou seja, os dutos de ventilação só podem possuir abertura nas paredes que dão para as antecâmaras e nas extremidades. Nas extremidades, os dutos, as aberturas dos dutos necessitam estar protegidas através de uma tela de arame com espessura mínima de 3 milímetros, conforme IT11. E as malhas, o espaço entre a espessura do arame deve ter no mínimo 2,5 por 2,5. Entretanto, que fique claro que de nenhuma forma a tela ou qualquer outra proteção pode reduzir a área efetiva de ventilação. Caso isso aconteça, caso a proteção, o filtro, a tela de arame reduza a área efetiva, deve haver uma compensação através do aumento da área efetiva dos dutos, da área da seção dos dutos. Então, observe atentamente o mecanismo de circulação de ar através dos dutos de ventilação. Pelo duto de entrada de ar, o ar entra pelo espaço inferior ao nível do solo, aqui no canto inferior direito da tela, o ar entra pelo duto de entrada de ar e este não possui abertura na sua extremidade superior. Então, o ar que entrou dentro dele só pode sair para as antecâmaras. Então, o ar limpo e frio entra nas antecâmaras. E o duto de saída de ar, por sua vez, não possui abertura em sua base. A sua base é fechada. A abertura é só em cima. Não há abertura em sua base para que não ocorra a entrada de ar e atrapalhe a saída de ar pelas venezianas, pelas antecâmaras, pela abertura nas paredes das antecâmaras. Então, esse duto de saída de ar tem essas aberturas nas paredes das antecâmaras. Essa abertura deve estar junto ao teto e serve para exaurir a fumaça, exaurir o ar quente da edificação, da antecâmara. Em relação aos dutos de entrada de ar e dutos de saída de ar, falando sobre requisitos para dimensionamento, a seção mínima dos dutos de ventilação é dada pela seguinte expressão: S igual 0,105 vezes N, na qual S é a seção mínima em metros quadrados e N é o número de antecâmaras ventiladas pelo duto. Lembrando que não é necessária antecâmara no pavimento de descarga. O pavimento de descarga não precisa possuir antecâmara. Então, geralmente, N é o número total de pavimentos menos 1, menos o pavimento de descarga. Como exemplo, uma edificação que tenha 10 pavimentos, o pavimento de descarga em mais 9, no sentido ascendente, vai levar com que o pavimento de descarga seja descontado e ele seja igual a 9. Além disso, a seção mínima dos dutos, em qualquer caso, não pode ser inferior a 0,84 centímetros quadrados. Da mesma forma,
deve existir uma largura mínima de 80 centímetros. E quando a seção for retangular, as proporções devem ser no máximo 1:4, 1:4. Isso é para preservar os dutos de modo que eles não sejam muito compridos e dificultem a passagem do ar. Claro que o revestimento interno dos dutos deve ser liso e as paredes dos dutos também devem ser resistentes ao fogo, para que preserve esse sistema de entrada de ar limpo e entrada de saída de fumaça durante todo o tempo em que a caixa de escada se mantém íntegra para preservar a saída dos ocupantes da edificação. Sendo assim, as paredes dos dutos também precisam possuir 120 minutos de resistência ao fogo, ou seja, 2 horas de resistência ao fogo, TRRF. Então, como já falado, a seção mínima não pode ser inferior a 84 centímetros quadrados, a largura mínima deve ser de 80 centímetros lineares, não quadrados, e quando a seção for retangular, as proporções máximas deverão ser de 1:4, ou seja, não permite 1:5, 1:6, 1:8, não permite 10 centímetros por 80, não se permite isso, 20 centímetros por 1,60 m, dado que se a área do duto for muito estreita, dificultará a passagem de ar. Sendo assim, quando a seção for retangular, a proporção máxima deverá ser de 1:4. Pode ser quadrado ou até 1:4. Aqui vemos mais uma representação esquemática dos dutos de ventilação de uma anticâmara de uma escada enclausurada à prova de fumaça. Então vejam que as aberturas que podem existir nos dutos de ventilação são aberturas nas paredes das antecâmaras. As aberturas para entrada de ar nas antecâmaras, no duto de entrada de ar, e a abertura da saída de ar no duto de saída de ar, claro. O duto de entrada de ar deve ficar próximo à escada e o duto de saída de ar deve ficar próximo ao acesso, no máximo a 3 metros deste. Ou seja, da porta da anticâmara, do acesso à anticâmara, no máximo 3 metros deve estar o duto de saída de ar. E do duto de entrada de ar até a porta da escada, no máximo deve existir no máximo 3 metros. Dado que esse sistema de ventilação é para proteger a escada, sendo assim, a entrada de ar tem que ocorrer próximo à escada para deixar esse ambiente mais livre da fumaça, de uma eventual fumaça que entre na antecâmara. Então, a anticâmara, como um compartimento enclausurado anterior à fumaça, ela protege a escada de fumaça e protege principalmente através destes dutos. Em relação especificamente ao duto de saída de ar, ele deve ser fechado na base, como os senhores podem observar e como eu já falei, como forma de garantir vedação à entrada de ar através de sua base, ou seja, não pode entrar ar pela base do duto de saída de ar. Caso entrasse ar, poderia impedir ou dificultar o escoamento da fumaça nas aberturas para as paredes das antecâmaras. O topo do duto de saída de ar deve elevar-se no mínimo 3 metros acima da abertura na parede da última anticâmara. Então, entre o topo do duto e a abertura na parede da última anticâmara, deve haver no mínimo 3 metros. Além disso, a base da abertura para a extração da fumaça deve situar-se no mínimo a 1 metro acima de qualquer elemento construtivo existente sobre a cobertura. Então, se
sobre a cobertura tiver algum elemento construtivo, o duto, mesmo que já esteja 3, o topo do duto, mesmo que já esteja 3 metros da abertura na parede da última antecâmara, mesmo assim ele precisa, a base da abertura para a exaustão da fumaça precisa estar acima, no mínimo, 1 metro de qualquer elemento existente na cobertura da edificação. Ainda no que se refere à extração da fumaça, como o objetivo do duto de saída de ar é extrair o ar quente e a fumaça, deve haver esta abertura total no topo do duto de saída. Entretanto, quando não for viável essa abertura, até em razão de sujeição a intempéries, então a lateral, duas laterais do duto devem ser abertas e a área efetiva deve ser 1,5 vezes a área do duto. Então, com base na área do duto, deve-se fazer a área para a saída de ventilação com 1,5 vezes. E deve ser 2 aberturas nas laterais no topo do duto, conforme os senhores podem observar na figura, e cada abertura lateral tendo área de 1,5 vezes. E essas aberturas devem estar em lados opostos. E nenhum destes pode ser inferior a 1 metro quadrado. Em relação ao duto de entrada de ar, mas antes, porém, deixa eu fazer uma retificação. A abertura total no topo do duto de saída de ar para extração da fumaça, contabilizando ambos os lados, deve haver 1,5 vezes a área da seção do duto. Então, contabilizando os dois lados, a abertura deve haver abertura com área de 1,5 vezes a área da seção do duto. E, como já falado, nenhuma das duas aberturas pode ter área inferior a 1 metro quadrado. Sendo assim, a área será, contabilizando as duas aberturas, no mínimo 2 metros quadrados. Em relação ao duto de entrada de ar, eles devem ser abertos na sua extremidade inferior, como os senhores podem observar na imagem, na parte inferior da imagem, para captação de ar fresco respirável. Ademais, como forma de garantir que esse ar fresco não se esvaia sem entrar nas antecâmeras, é necessário que os dutos de entrada de ar sejam totalmente fechados em sua extremidade superior. Caso eles fossem abertos, o ar que entraria poderia se esvair totalmente pela abertura superior sem adentrar nas antecâmeras. Então, como forma de forçar que esse ar entre nas antecâmeras, o topo do duto de entrada de ar deve ser totalmente vedado. A abertura para captação de ar pode ser projetada junto ao teto do pavimento térreo, com acesso direto ao exterior e distante de qualquer material combustível que possa produzir fumaça. E essa abertura também pode estar no nível do solo ou na parede da caixa de escada próxima ao solo. Quando essa abertura de captação do ar for ao nível do solo, em edificações com mais de 30 metros de altura, a seção da parte horizontal inferior do duto de entrada de ar deve ser igual a 1,5 vezes a área da seção da parte vertical do duto de entrada de ar. Então, veja, se a edificação tiver mais de 30 metros, a área da seção vertical do duto de entrada de ar deve ser calculada conforme a fórmula que já vimos, e essa parte horizontal do duto de entrada de ar deverá ter 1,5 vezes a área
a área da seção da parte vertical deste duto. Isso quando a abertura for ao nível do solo e quando a edificação tiver mais de 30 metros de altura. Quando a edificação atender estes dois requisitos. Em relação às aberturas dos dutos de ventilação nas antecâmaras, os dutos de ventilação precisam ter essas aberturas nas antecâmaras para que ocorra essa ventilação e essa saída da fumaça dentro da antecâmara. É isso que vai proteger a escada. Por isso que a escada é chamada escada à prova de fumaça. Nas antecâmaras, claro, as aberturas dos dutos de ventilação devem obedecer ao movimento de ascensão dos gases aquecidos. Sendo assim, a abertura para a saída do ar está em cima, dado que os gases aquecidos geralmente tomam as partes superiores do ambiente, e a abertura para a entrada de ar está embaixo. A abertura de saída de fumaça deve estar junto ao teto ou no máximo a 20 centímetros deste. Por outro lado, a abertura de entrada de ar deve estar junto ao piso ou no máximo a 20 centímetros deste. Ademais, as aberturas têm que ter dimensões e distanciamento entre si capazes de permitir a efetiva circulação do ar. Por isso, a IT estabelece o valor mínimo para cada abertura, que é aquele valor que já vimos de 0,84 metros quadrados, e deve haver um distanciamento vertical mínimo entre a base superior do duto de entrada de ar e a base inferior do duto de saída de ar. Deve haver um afastamento mínimo entre esses pontos de 30 centímetros. Como já falado, como o objetivo é proteger a escada, o posicionamento das aberturas deve otimizar a exaustão dos gases e da fumaça que, porventura, adentrem a antecâmara. Desse modo, para proteger a caixa de escada, a abertura para a entrada de ar limpo deve ficar próxima à porta de comunicação da antecâmara com a escada, ou no máximo a 3 metros desta. Por outro lado, a abertura para a saída dos gases e da fumaça devem ficar próximas à entrada da antecâmara e da mesma forma, no máximo a 3 metros destas. Essa abertura também de saída de ar leva em consideração que a fumaça entrará na edificação muito possivelmente através da porta do acesso à antecâmara para a antecâmara. Por isso que essa abertura de saída de ar fica próximo, fica junto a essa porta, para que logo que a fumaça entre, ela se depare com o duto de saída de ar e tenha condições de se exaurir na antecâmara da edificação e ir embora. As escadas à prova de fumaça podem ser ventiladas por balcões, dado que o que caracteriza a escada à prova de fumaça é esse compartimento anterior à escada, o qual seja possível de retirar a fumaça. Como o balcão é aberto, não haverá acúmulo de fumaça. Sendo assim, sempre a fumaça que sair da edificação para o balcão irá se dispersar para fora da edificação, não ficará acumulada. Então, se a fumaça não fica acumulada, a preocupação de segurança contra incêndio é menor. Como no balcão a fumaça não fica acumulada, é possível que a escada à prova de fumaça seja ventilada por um balcão.
Nesse caso, é como se o balcão o balcão que é aberto, além da altura do guarda-corpo, o balcão que é aberto possui ventilação natural. E essa ventilação natural substitui aquela ventilação pelas antecâmaras. Então, inclusive, a ventilação natural é até melhor do que aquela ventilação mecânica, de certa forma, forçada em razão da disposição das antecâmaras. Então, é possível, perfeitamente possível, uma escada à prova de fumaça ventilada por balcões. Entretanto, essa escada precisa cumprir alguns requisitos. Já vimos que o escoamento da fumaça se dá para todos os lados e para cima, na direção vertical, de forma radial e para cima. Por isso que o duto de saída de ar na antecâmara precisa estar 1 metro acima de qualquer elemento construtivo no topo da edificação. Com a PF ventilada por balcão, o pensamento deve ser similar. A fumaça vai escoar em direção vertical, sentido vertical e de forma radial para todos os lados e para cima. Precisa haver do balcão uma distância mínima para outras aberturas na fachada da edificação, outras aberturas próximas ao balcão. Sendo assim, essa distância tem que ser igual a 1/3 da altura da edificação. A altura exagerada. Relativamente sim. Entretanto, se a edificação tiver paredes com tempo de resistência ao fogo de 120 minutos, essa distância pode ser a distância mínima de 1,20 m, como os senhores podem observar no canto inferior direito da imagem. A distância entre a abertura do balcão e a abertura de uma sala contígua de 1,20 m. Isso pode ocorrer quando as paredes possuírem tempo de resistência ao fogo mínimo de 2 horas na edificação. Obviamente, nas edificações de alvenaria, as paredes de alvenaria com tijolos ou blocos e revestimentos externos geralmente atendem esse TRRF. Entretanto, é necessário que a gente consulte as tabelas da IT 08. Além disso, se o balcão não for aberto, pode-se aceitar a ventilação através de uma janela de ventilação, claro. Se houver uma janela de ventilação específica, com uma área mínima de 1,5 m quadrado e com altura mínima do peitoril de 1,30 m, como deve ser o guarda-corpo ou peitoril do balcão, deve ser de 1,30 m. Então, se houver uma janela com altura mínima do peitoril de 1,30 m e o mesmo distanciamento para as outras aberturas exigidos para a abertura do balcão, como acabei de falar, é possível que ela seja prova de fumaça existindo somente a janela, dado que a janela com essas dimensões já possibilitaria a saída da fumaça e a renovação do ar limpo dentro do balcão, o que facilitaria o acesso das pessoas à escada e não permitiria que a fumaça invadisse a escada. Então, nessas escadas, as portas corta-fogo devem ter resistência de 60 minutos, tanto a porta do acesso ao balcão como a porta do balcão à escada. Além disso, as guardas do balcão precisam ter no mínimo 1,30 m de altura e não podem ser vazadas. Como já falei, as distância do balcão até aberturas na fachada, no mínimo 1/3 da altura da edificação e nunca inferior a 3 metros. Pode ser reduzida à metade caso a edificação seja
Caso a edificação não seja do grupo seu e possua sprinkler, desde que as aberturas não representem mais de 10% do total da parede. E por fim, o que geralmente acontece, essa distância é reduzida a 1,20 m quando a parede do compartimento que possui essa abertura possui TRRF de 120 minutos, ou seja, resistência ao fogo de 2 horas. O principal risco de um incêndio em uma edificação é o acúmulo da fumaça, de forma que, se na escada não há o acúmulo da fumaça, a escada é sim protegida. A escada, mesmo não enclausurada, ela é protegida, dado que ela não permite o acúmulo da fumaça e sempre estará em condições satisfatórias para o trânsito de pessoas por ela. Dessa forma, há um tipo de escada que é capaz de substituir todos os outros tipos de escada, que é justamente a escada aberta externa. E como ela é aberta, não irá acumular a fumaça, então não irá prejudicar a visibilidade dentro dela, de forma a tornar a saída das pessoas da edificação mais rápida e mais efetiva. Essa escada é uma solução alternativa de proteção contra incêndio, sem grandes mudanças arquitetônicas no edifício. Sendo assim, conforme a nossa IP 11, as escadas abertas externas podem substituir qualquer outro tipo de escada, desde que atenda aqueles critérios gerais para as outras escadas, a largura, o dimensionamento dos degraus, dos patamares. Então, caso atenda esses critérios gerais, a escada aberta externa pode substituir qualquer outro tipo de escada. A escada aberta externa necessita das seguintes características: parede corta-fogo entre a fachada da edificação e a escada de 120 minutos, resistência ao fogo por 120 minutos, porta corta-fogo de 90 minutos, PCF 90, P90. As guardas das escadas abertas externas, como as demais guardas para ambientes externos, devem ter no mínimo 1,30 m de altura, e essa altura deve ser medida internamente. Além disso, como a escada aberta externa vai exaurir a fumaça, é necessário que essa fumaça não entre em outros ambientes da edificação por aberturas na fachada. Sendo assim, é necessário que haja um distanciamento da escada até as aberturas na fachada, de 3 ou 8 metros, para edificações menores ou maiores de 12 metros, respectivamente. Então, aí está, podemos ver na figura as características para a escada aberta externa. Paredes com TRRF de 120 minutos ou 2 horas, porta corta-fogo com resistência de 90 minutos. A escada, claro, deve possuir os corrimãos em ambos os lados e contínuos, e deve haver distanciamento da escada para outras aberturas da edificação, de no mínimo 3 metros quando a edificação possui até 12 metros de altura e 8 metros quando a edificação possui mais de 12 metros de altura. Essas são as características das escadas externas, escadas abertas externas. Outro modelo de escada aberta externa, na qual os senhores podem observar as mesmas características: TRRF de 2 horas, porta corta-fogo com resistência por 90 minutos, altura da guarda externa de 1,30 m, a escada com corrimãos bidirecionais e contínuos,
e a distância da escada para outras aberturas de 3 ou 8 metros, conforme a edificação tiver até 12 ou mais de 12 metros, respectivamente. Além disso, como disposições finais, a escada aberta externa só pode atender os pisos acima da descarga. Não é possível atender os pisos abaixo da descarga com a escada aberta externa. A proteção, nesse caso, a principal proteção oferecida pela escada aberta externa é a fumaça, e a fumaça irá subir. Sendo assim, se a escada aberta pudesse estar abaixo da descarga, essa fumaça poderia atingir a descarga, e é isso que a IT não quer, pois a descarga deve ser preservada de qualquer tipo de obstáculo ou fumaça. E, por fins estruturais, a limitação, a escada aberta externa só pode ser utilizada em edificações com altura até 45 metros. Recapitulando os objetivos, ao final da aula o participante deverá relacionar as características dos principais tipos de escada, e os senhores viram, nós discutimos sobre essas características, e, além disso, percebemos o aumento do nível de proteção a partir do enclausuramento das escadas. Esse nível de proteção, o enclausuramento das escadas, serve para proteger a escada da fumaça. Proteger a escada da fumaça para que dentro da caixa de escada tenha condições de respiração, tenha ar respirável suficiente e visibilidade para as pessoas saírem da edificação. Aqui estão as referências. Vidas são salvas na fase de projeto. Obrigado.